Alô, galera goiana, alô, galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Nesta noite, no estádio Ailê Pinheiro, Goiás e Brasiliense vão decidir uma vaga na semifinal da Copa Verde de 2023. Já está definido que quem passar vai enfrentar o Cuiabá. O Cuiabá será o adversário do vencedor deste confronto no estádio Ailê Pinheiro. Neste jogo eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, falar um pouco o que eu espero taticamente deste confronto, da importância dele para as duas equipes, da arbitragem, um retrospecto e muito mais. Não saia daí, é logo depois da nossa vinheta de abertura. Eu estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Deixe o seu like para prestigiar o nosso trabalho e fique completamente à vontade para fazer o seu comentário, fazer a sua pergunta. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Quem está conosco e apoia o Futebol 62 é a Viegas Printer Locação de Impressoras. Hoje vale muito mais a pena você locar do que adquirir uma impressora. Você não tem o custo da aquisição, da manutenção, dos toner, paga apenas uma mensalidade que é um valor inferior ao de um toner. A Viegas Printer atende todo o estado de Goiás e você pode falar com um dos consultores da empresa pelo 991437700. Viegas Printer oferece o pré-jogo de Goiás e Brasiliense. Bom, jogo da ida 0-0 lá em Brasília. O Goiás fez até um jogo aquém do esperado, né, sofreu para buscar esse empate, ainda mais que perdeu um jogador expulso ali no início do segundo tempo, o zagueiro Edu, até num risco desnecessário, né, que o Guto correu naquela noite. Para hoje, daqui a pouco eu vou falar aí das prováveis escalações, mas não deve mudar muito daquilo que foi o jogo da ida. Goiás e Brasiliense hoje às 19 horas na Serrinha, jogo de volta da fase quartas de final. Este horário eu não gosto, né? Falei isso semana passada em relação ao jogo do Atlético. Na maioria das grandes cidades brasileiras, como é Goiânia, é um horário ruim. Por quê? Por conta do trânsito. Né? Você sair para ir ao jogo às 18 horas em Goiânia não é uma missão fácil. É bom na hora de ir embora. Né? Quando o jogo acaba, ali por volta das 21 horas, é excelente para você voltar para casa. Volta cedo, né? Mas para você chegar ao estádio é um horário bastante complicado. 8 horas eu acho um horário mais interessante. Mas não adianta reclamar, o jogo é às 7 horas e este é um horário já bastante tradicional aqui no futebol brasileiro. 7, 7h15, 7h30 são horários utilizados especialmente nas competições nacionais, de uma maneira muito recorrente. Então, o horário do jogo é este. A arbitragem para hoje será lá do Mato Grosso do Sul, Marcos Mateus Pereira, o árbitro, Eduardo Gonçalves e Cícero Alessandro, os auxiliares. O retrospecto entre as duas equipes, com dados do futeboldegoias.com.br, aponta 13 jogos na história, 7 vitórias do Goiás, 2 vitórias do Brasiliense, 4 empates, 23 gols esmeraldinos, 12 gols da equipe Candanga. Então Goiás com a grande vantagem aí nos números diante do Brasiliense. As duas equipes já fizeram 3 mata-matas, né, ao longo da história. Em todos eles o Goiás saiu classificado. Ganhou do Brasiliense 2 vezes na Copa do Brasil, 2004 e 2012, e ganhou também do Brasiliense na Copa Verde de 2019. Então o Goiás sempre levando vantagem sobre o Brasiliense. Este é o quarto duelo mata-mata entre eles. As equipes, a tendência é que o Goiás coloque mais uma vez um time reserva em campo. A diferença para o primeiro jogo, que foi uma equipe totalmente reserva, é que alguns jogadores titulares que atuaram contra o Anápolis no início da semana devem aparecer nesta formação. Tadeu Palácios e Diego Gonçalves são os mais indicados. Na lateral direita pode ser que o Apodi apareça por aí. Então existe um mistério em cima dessa formação do Goiás, mas eu vou passar para vocês aqui um time que eu penso que será o que vai jogar nessa noite. Tadeu, Apodi, Edu, Sidmar e Hugo.
William Oliveira, Felipe Bastos e Palácios, Diego Gonçalves, Felipe e Alisson. Então essa deve ser a formação, pelo menos uma provável formação do Goiás para esse jogo de logo mais. O Brasiliense de Sucuri, Caetano, Railon, Gustavo Henrique, Goducho, Gabriel Henrique, Tarta, Isotti, Tobinha, Yuri, Mamute e Luquinhas. É o mesmo time que começou o jogo lá na cidade de Taguatinga, porém com uma novidade no banco de reservas. O Brasiliense trocou de treinador, né? Agora é o Roberto Cavalo quem comanda a equipe de Brasília, quem comanda a equipe do Brasiliense que foi eliminado da Copa do Brasil até depois daquele jogo contra o Goiás, né? Tomou uma sonora goleada do Botafogo lá no Espírito Santo, 7-1. Depois voltou a jogar pelo Campeonato Brasiliense, venceu, né, no final de semana, e agora vem para essa decisão da Copa Verde. Mesmo jogando com este time predominante reserva, o Goiás tem a obrigação de passar pelo Brasiliense, pois nós estamos falando de clubes que têm realidades bastante distintas. Você tem um Goiás jogando Série A, o Brasiliense jogando Série D. O Goiás jogando dentro de casa, o Brasiliense jogando fora. E o Goiás, que orçamentariamente tem muito mais recursos do que o time do Brasiliense. Então a obrigação de classificar é do Goiás. O Brasiliense não é um time bobo, é um time de razoável qualidade. Acho que até para a Série D é um time que tem condições, se bem ajustadinho, de brigar por uma vaga, de brigar por um acesso, mas o Goiás, mesmo com essa equipe, vamos dizer, mista, ele tem total obrigação de vencer o jogo. A tendência é que o Goiás, ao contrário do jogo lá de Brasília, tome a iniciativa da partida, jogue em cima do Brasiliense, tente buscar este resultado, né? Tente buscar esse gol, até porque se você faz 1-0, você tira o Brasiliense ali da sua ideia inicial de jogo, e aí quem sabe o Goiás até consiga construir uma vitória mais tranquila. Então eu penso que será um jogo onde o Goiás vai propor o jogo e o Brasiliense vai atuar de uma maneira mais reativa. Em termos de importância, eu penso que é importante para o Goiás se classificar, porque o Goiás precisa voltar a conquistar títulos, né? Times de futebol existem para conquistar títulos, para buscar títulos. Claro que uma vaga na Série A vale muito, vale. Uma vaga na Sul-Americana vale, vale. Mas o seu time precisa ter objetivos de conquista. Esta Copa Verde, para mim, é uma competição que as equipes do centro-norte do país, principalmente os times, deveriam valorizar mais e cobrar da CBF essa valorização, porque ela dá aos clubes algo interessante, que são jogos interessantes no primeiro semestre, no primeiro trimestre. Você pode jogar com um time de Série A, por exemplo, se o Goiás passar pelo Brasiliense, ele vai jogar com um time de Série A. Vai jogar com um time de Série A antes de começar a Série A. É bom para você testar o time. O Goiás vai entrar numa sequência boa de jogos contra o Cuiabá, jogos contra o Atlético. Tudo isso aí, o início da Sul-Americana, é bom para você testar o seu time, para medir a sua força. Então, eu acho que é uma competição que está na hora do futebol goiano ganhá-la, né? Até porque o futebol goiano é o principal na região centro-norte do país e nunca conquistou a Copa Verde. Então, eu vejo como algo palpável. Lógico que se o Goiás passar pelo Brasiliense, vai ter um duelo que é o mais pesado dessa competição, que é um duelo contra o Cuiabá, que é a outra equipe, assim como o Goiás, que está na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas isso a gente fala em um outro momento. Para mim, o Goiás é favorito para o jogo. Se fizer uma atuação razoável, de razoável para boa, a tendência é que vença o Brasiliense, até sem muito sufoco. Mas vamos ver, né? Porque o Goiás, ele oscila o seu nível de atuação. Dentro de casa tem sido até que bem consistente. Vamos ver se hoje o Goiás mantém aí essa linha de postura nesse jogo contra o Brasiliense. Um grande abraço a todos vocês, fique à vontade aí para fazer o seu comentário, deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Um grande abraço e até a próxima.